Último episódio dessa primeira temporada. da primeira temporada. Vamos vender pra Netflix. Vamos ver. Tá, mas foi bom, né, cara? Acho que fechamos aí, né? Cara, eu acho que faltou ali naquela última aula, nós falamos sobre técnicas de formação de palhaço, de palhaçaria, mas a gente não falou, não explicou essas técnicas, algumas que são mais assim comuns e mais contemporâneas, técnicas que quando essas formações acontecem, o pessoal combina e fala, e ensina. É verdade. E a gente podia falar sobre elas, né? Ah, então chama o Felipe aí e vamos gravar essa última aula já. Então tá. Felipe! Oi! Cara, a gente quer gravar uma última aula, esquecemos de falar uns negócios aqui pra galera. Tua câmera... Puxa, vocês não me avisaram! Ah, rapidinho, meu, coisa de 5 minutinhos. A câmera tá pronta ali na posta, é só dar o play ali, tia. Eu vou fazer, mas não é pra vocês, é pra galera que tá assistindo. Dá, ué. Tu começa, Thiago. Então tá, Vamos lá? vamos lá. Ação! E aí, pessoal, eu sou o Thiago Teles e esse é meu colega. Regis Dávila. E nós somos os professores de circo da Fundação Ângelo Bozetto. Estamos aqui montando, gravando, fazendo a última aula da série sobre História da Palhaçaria. Importante que é da Ângelo Bozetto e especialmente do projeto Expressando Arte, que esse vídeo está indo para esse projeto, né? Muito importante, pelo amor de Deus. Né? E hoje nós vamos falar sobre técnicas de palhaçaria que são trabalhadas em oficinas, cursos e formações de palhaço e de quem também vai experimentando e conhecendo, que são técnicas específicas, como... a palavra técnica, né, é um elemento, é um truque, é um recurso da palhaçaria. Exatamente. E a gente falou na última aula sobre o jogo e improvisação, né, Thiago? E o que seria o jogo e improvisação? Jogo é uma proposta imbuída de regras, uma proposta de relação entre pessoas imbuídas de regras. E essas regras têm o objetivo, tem os limites, tem o que pode, o que não pode, onde vai, o que vai ser feito. Então a gente pensa assim no jogo de futebol. O futebol tem essas regras específicas. Aqui a gente está falando em jogo do palhaço ou da palhaça, que tem essas regras específicas. Essas regras, elas não são combinadas antes com a plateia, por exemplo, mas elas têm alguns princípios básicos que o próprio palhaço ou a palhaça já carrega com ele e seus colegas, né? E essas técnicas, elas vão essas regras, elas vão ajudar nessa relação com o outro, na relação com o colega, com a colega, na relação com o público, na relação com o espaço, na relação com os objetos. E tem a ver também com tudo que a gente falou antes lá, do que é a essência da palhaçaria, do palhaço. A postura desse artista palhaço, né? E a improvisação? A improvisação é quando a gente precisa resolver alguma coisa... que não era esperado. Que não era esperado. Ou que não estava preparada. Exatamente. Então, é a condição e a possibilidade que o artista palhaço tem de resolver uma coisa inesperada. Podemos dizer assim. Ótimo. E essa improvisação, ela vai acontecer também na relação do jogo, né? Por isso que o jogo e a improvisação estão juntos. Porque quando o palhaço ou um palhaço chega num ambiente que ele não conhece, e que a proposta não é ele fazer uma cena, uma encenação que ele tenha preparado, ele vai se relacionar com o outro. E a improvisação é aquilo que ele vai fazer em reação ao que está acontecendo, né? Alguém oferece alguma coisa, alguém faz alguma coisa, ele vai reagir a isso, então ele vai improvisar. Agora, é interessante falar sobre isso, que às vezes as pessoas pensam que improvisação é sair do nada ou de um acidente, entre aspas, para resolver uma situação inesperada sem ter recurso para isso. E não é verdade. Todas as técnicas que a gente vai falar aqui hoje, ou que nós já falamos nas outras aulas, servem como instrumento para improvisar. Um desses instrumentos dos mais clássicos, mais comuns do palhaço são as cascatas, né? Isso, cascatas são todos os tipos de tropeços, tapas, quedas, tombos que o palhaço treina. Né? É uma técnica real. Então, quando tu vê numa cena um palhaço dando um tapa no outro, eles nem se encostam. É uma técnica. É uma técnica que foi preparada, ensaiada, treinada para ser usada na improvisação ou numa cena também, já organizado, combinado aonde vai ser usado. Né? Exato.
Tá, mas não é só isso, né, Thiago? Porque os palhaços e as palhaças também têm pequenas ceninhas, que no caso da palhaçaria são chamadas de gags ou gags, né? Se escreve gags, se chama de gags ou gags, que são essas cenas pequenas que também têm a mesma ideia das cascatas, que é provocar o riso, que é o recurso daquele palhaço, daquela palhaça, né? E só que a diferença é que a gag ela tem um início, né? Alguma coisa que provoca aquela ação, né? Aquela situação. No início acontece alguma coisa, tem um desfecho e segue a vida para outra gag, para outra cena ou para uma improvisação livre. A gente pode dizer que essas técnicas são cartas na manga que os... Opa, desculpa. Cascata. Que os palhaços têm para usar durante as cenas. É verdade. O que mais que a gente tem de técnicas, de elementos? A gente tem uma que eu gosto muito, que são as traquitanas. Traquitanas. O que são traquitanas, Thiago? Traquitanas são pequenos... Elementos, pequenos não, são objetos construídos. Mas eu queria usar uma outra palavra. Traquitanas são pequenos recursos, pequenas ferramentas, maquinárias. Maquinárias. Aí, ótimo. Mas eles são recursos, são ferramentas, são truques, mas são maquinárias. São pequenas maquinárias que o palhaço constrói de verdade, né? Para usar como elemento, como por exemplo a flor que esguicha água, o pum de talco, o choro, né? A peruca que levanta. São elementos muito legais, até porque elas têm essa coisa de fazer. O legal é que cada palhaço construa a sua traquitana, né? Isso é legal. A gente vai fazer um vídeo ou dar aula presencial, depende do que vai acontecer, sobre traquitana também. Fica ligado, hein, meu? Fica ligado. Vem aula de traquitana. Eu peguei uma caneta para anotar umas coisas aqui, mas tem uma coisa também interessante que é o tempo cômico, Thiago. Tempo cômico. Cara, tempo cômico eu acho até um pouco delicado de falar, porque é uma construção durante muito tempo. Mas é a gente entender, enquanto artista, palhaço, entender qual é o tempo da comédia. Porque comédia não tem um tempo rápido, tem um tempo de reação. O tempo de reação do público. E o tempo de reação do artista. Do artista tem o tempo de assimilação do que aconteceu. Isso. E também que é um tempo que não é porque assim, toda vez tem que ser um tempo longo. Não, ele tem o tempo de entendimento, ao mesmo tempo de reação do palhaço ou da plateia daquilo que aconteceu, para não se estender, ficar muito chato, muito longo, e também não ficar muito rápido que a pessoa não assimila e acaba não rindo, né? E é aquela triangulação. A triangulação é essa relação do olhar do palhaço com o seu colega e com a plateia, a partir de um evento inesperado, como foi o caso aqui. A gente chama de acidente. Caiu a caneta e nós primeiro percebemos que caiu a caneta, né? Quer dizer, o acidente, a gente vai olhar para o acidente, vai entender o que aconteceu. A partir disso a gente vai jogar ou lançar para o colega assim, olha, tu viu que caiu a caneta, olha o que aconteceu, né? Eu estou admirado com isso. E depois disso a gente vai confabular com a plateia, né? Mostrando para a plateia que nós estranhamos que aquilo aconteceu, né? Aquele acidente aconteceu, então a gente está jogando para a plateia que aquilo foi algo estranho. Tiago, tu viu que para quem está vendo o vídeo, nós fizemos regulações diferentes, né? Eu fiz objeto, colega, objeto. Tu fez objeto, colega, plateia, objeto ou colega, não sei. A gente começou a jogar. A triangulação são 3 elementos, né? Que é perceber algo que aconteceu, confabular com o colega ou com o público aquilo que aconteceu e retornar ou ao objeto ou ao colega ou ao público mesmo, tentando entender para onde vai o desfecho dessa surpresa, né? Quer dizer, aconteceu uma coisa inesperada, eu vou jogar para o público isso, e vou confabular com o público que foi inesperado e esperar uma reação do público também, ou reagir de certa forma, de tipo, olha, eu fui surpreendido, ou já sabia que isso ia acontecer, e a partir disso seguir a cena e dar vazão à ação, né?
Isso tem a ver com o tempo cômico também, porque esse tempo de jogar com o público, de reagir, de jogar com o colega, ele vai ter um tempo de assimilação das pessoas e dos colegas, que vai ter relação com o tempo cômico também. Isso, com gerar comicidade, né? Isso, exatamente. Tem mais alguma coisa? Nós fomos a gag, entradas. Entradas são aquelas técnicas de aparição para o público, né? Então, às vezes existe uma combinação entre uma queda e um rolamento, ou o palhaço que entra de costas conversando com alguém que ficou atrás da coxia, que não aparece na cena, né? Então, são essas trucagens que o palhaço também constrói para chamar a atenção para si na hora que entra em cena. Coxia, só para deixar claro, é aquela área fora de cena, né? Isso, geralmente uma cortina preta que forma a no cortina. caso do teatro, né? Isso. Às vezes em outros lugares não. No circo é aquela cortina atrás do circo, né? E na rua pode ser qualquer lugar. Uma árvore, por exemplo. Mas é interessante isso que você falou, né, Thiago? Porque a entrada é muito importante, porque é o momento inicial de tu chamar a atenção do público para ti, né? Tu enquanto palhaço ou palhaço. Então, a entrada é bem importante também, e também é um exercício interessante para quem está começando a experimentar entradas, que isso pode fazer em casa, né? Em qualquer lugar tu pode experimentar, entrar e reagir com o cenário, com os objetos que estão em cena, com as pessoas. Bom, enfim, a gente vai falar mais depois do vídeo disso ainda. E o que mais? Acho que é isso, né, Thiago? Acho que era isso. De técnicas que vai ficar muito comprido o vídeo. E, na verdade, assim, ó, tem uma coisa importante. Essas técnicas que a gente está falando são técnicas comuns de aulas de palhaçaria, de cursos, inclusive de palhaçaria, ou não, ou só de comicidade mesmo, de teatro, ou de técnicas circenses mesmo, até para quem faz outros elementos do circo de variedades também, às vezes treina esse tipo de relação com esses elementos. Mas acaba que, contemporaneamente, o pessoal cria técnicas pessoais, né? Tu acaba criando até mesmo uma cascata. Tu pode inventar uma cascata tua, né? Ou uma dupla tua e teu colega, que não seja clássica, que não seja uma coisa que já foi feita. As entradas, cada um faz a sua entrada, tu pode imitar outros, mas tu pode criar a sua. Então tem essa questão muito da questão das técnicas pessoais também, que vão se desenvolvendo, que é uma coisa contemporânea, que é muito importante, e que a gente recomenda que quem está trabalhando com isso também acabe descobrindo as suas, né? Exato. Então tá, galera, muito obrigado para você que nos assistiu, deixa o like, compartilha esse vídeo, não esquece de seguir as redes sociais do projeto Expressando Arte e também da Fundação Ângelo Bozzetto. A gente deixa um grande abraço para vocês e espera que venha muito mais coisa. Segue o nosso canal, hein? Muito obrigado, valeu!